Boa noite, meus queridos amigos. Uma alegria estar novamente com vocês que perseveraram aqui até hoje para a nossa terceira aula de Introdução à Patrologia. Antes de mais nada, eu peço perdão pelo atraso. Houve algumas questões técnicas aqui que nos levaram a demorar um pouquinho, mas estamos aqui. Hoje nós estamos, portanto, na nossa terceira aula de Introdução à Patrologia. Na primeira aula, recapitulando, a gente entendeu o que é a patrologia, quem são os santos padres, a importância de estudar a patrologia e subdividimos historicamente a patrologia em 3 períodos, correto? E introduzi a história, o estudo da patrologia com a primeira geração de padres da igreja, que são os padres apostólicos. Na aula de ontem, nós estudamos os padres pré-nicenos, ou seja, que antecederam ao concílio de Niceia nos séculos II e III. Os padres apologistas, polemistas e os grandes padres do século III, sobretudo os de Cartago e os de Alexandria. Isso tudo se deu. Essa patrística pré-nicena, ela toda se desenrolou durante a época das perseguições. O auge das perseguições romanas foi justamente o século III, com as perseguições de Sétimo Severo, Maximino Trácio, Décio Valeriano, até chegarmos à pior das perseguições, que se deu no comecinho do século IV, que é a grande perseguição de Diocleciano. E apesar de todas essas perseguições, a igreja prospera intelectualmente, né? Isso que é interessante. Os mártires, eles dão um testemunho do sangue. Os padres da igreja desta época dão o testemunho através da fé, através dos seus escritos, através das suas obras escritas. Pois bem, hoje nós iremos começar a estudar o segundo período, que é o período do apogeu da patrística, a era de ouro da patrística, que são os séculos IV e V. Século IV, né, como vocês verão, está repleto de grandes santos e grandes doutores. E na aula de amanhã, nós iremos estudar o grande santo, que é o ápice do ápice da patrística, que é Santo Agostinho. E na última aula, nós iremos terminar este período de apogeu, que é o século V, né, o século IV hoje, século V. Amanhã, Santo Agostinho e século V. Na sexta, e ainda na sexta, o período da decadência da patrística. Lembrando que na sexta-feira nós teremos uma surpresa especialíssima, que será apenas para os que estiverem presentes aqui na hora. Não os que virem depois, mas os que estiverem presentes aqui na hora. Então, estejam presentes. Pois bem, quando a gente fala de apogeu da patrística, vocês precisam compreender algo que demonstrará como de fato foi um apogeu. Veja, vocês já devem ter ouvido falar da expressão doutor da igreja, que diz que é diferente de padre da igreja. Os padres da igreja eu já falei quem são, não vou repetir. Os doutores da igreja, eles são aqueles santos que foram eminentes pela sua doutrina, a doutrina deles foi importante para o pensamento católico, que tiveram um alto grau de santidade e que foram expressamente declarados doutores pela igreja, seja pelo Papa, seja por um concílio ecumênico. A igreja já declarou ao longo da história quase 40 santos como doutores, certo? Algo que se diferencia dos padres, no qual não há, para ser padre da igreja não há essa declaração formal, é a tradição mesmo que vai reconhecendo. Mas o que acontece a partir do século IV é o surgimento de padres da igreja, que também são declarados doutores da igreja. E para vocês verem a profundidade do pensamento e da doutrina destes santos do século IV, basta lembrar que dos 36, se não me engano, doutores da igreja, 10, ou seja, quase
um terço estão no século IV. Em 20 séculos de história da Igreja, quase um terço dos doutores estão em um único século, que é o IV. Inclusive, dos 8 grandes doutores da Igreja, dos 4 latinos e dos 4 gregos, os 8 grandes doutores, 7 são do século IV. 3 do Ocidente, Santo Ambrósio, Santo Agostinho e São Jerônimo, e os 4 do Oriente, Santo Atanásio, São Gregório Nazianzeno, São Basílio Magno e São João Crisóstomo. Ou seja, existe algo no século IV que é realmente especial. O que acontece historicamente no século IV? Bom, o século IV é o século do começo da cristianização do Império Romano. Em 312, o imperador Constantino teve aquela famosa visão do céu, da cruz de Cristo, e em 313 deu liberdade de culto à igreja, colocando fim às perseguições. E não foi ele que declarou a igreja a religião oficial do Império Romano, mas ele começou a progressiva cristianização do Império, que vai se consumar em 380, quando o imperador Teodósio declarou o catolicismo religião oficial do Império Romano. Ou seja, acabam as perseguições, a igreja recebe a liberdade, o Império Romano é progressivamente cristianizado até a igreja se tornar a religião oficial deste império. Ou seja, é de fato uma época de mudança histórica. A igreja se torna, mestra da civilização. Mestra da civilização. Guia da civilização. Ou seja, é um século em que acontecem mudanças importantes na situação da igreja no mundo. Não, isso eu enfatizo em outros lugares, não que tenha havido uma deturpação da igreja. Não. Mudou a situação histórica da igreja e a igreja agora pode gritar a plenos pulmões em público a sua fé. Agora o império submete as suas leis à igreja. As leis da igreja, enfim. Quando a gente procura as causas desse apogeu da patrística, dos padres da igreja nos séculos IV e V, mas aqui pensando especificamente do século IV, a gente tem que compreender algumas coisas. Em primeiro lugar, o próprio desígnio da providência. A igreja, quem conhece a história da igreja, sabe que ao longo do século IV ocorre, e principalmente do século V, ocorre uma espécie de demissão civilizacional por parte do Império Romano, e o Império Romano entrega tudo para a igreja, para que a igreja assuma os destinos da civilização. Deus quis que assim fosse, por isso a igreja será tão influente nos primeiros séculos da Idade Média. Em todos, mas principalmente nos primeiros séculos. Porque as autoridades debandam, a cultura desmorona, só sobra a igreja. Então era necessário que neste momento de mudança de bases no mundo, que a igreja tivesse homens capazes de sustentá-la. Que fossem dignos de manter o mundo de pé e manter a fé sólida, firme, neste momento de transição. Esta é a primeira razão. Uma outra é justamente a própria essência da igreja. Veja, o cristianismo não é uma religião de gente inculta. Como diz Marrou, o cristianismo exige um mínimo de cultura. Por isso que a igreja sempre se preocupou desde o começo de possibilitar que os seus fiéis tivessem uma formação nas próprias escolas clássicas, pagãs, enfim, porque era necessário o mínimo de cultura. Pois bem, é da essência do cristianismo a cultura. E, por outro lado, a igreja, ela anuncia a verdade. Jesus diz, eu sou a verdade, correto? A igreja tem essa verdade que é Cristo. Ora, se o homem busca a verdade, e se essa verdade é Jesus Cristo e a igreja possui a verdade, é óbvio
que o ápice, que os apogeus intelectuais se darão no âmbito dela, porque ela tem a verdade, que é Cristo. Então era quase natural, dada a condição da igreja, da própria essência da igreja de detentora da verdade. Então era natural que frutificassem homens como os que nós veremos nessa aula, e principalmente na aula de amanhã. Mas há também razões históricas que explicam este apogeu da patrística nos séculos 4 e 5, sobretudo no 4. Em primeiro lugar, a consolidação do período ateniô. Né? Não há uma ruptura, há uma continuidade. Tudo o que foi feito pelos grandes pensadores católicos dos séculos 4, dos séculos 1, 2 e 3, amadurece de tal forma que se consolida nas obras de síntese que os grandes padres do século IV farão. Além de que a liberdade que a igreja recebeu a partir do Edito de Milão, em 313. Não sendo mais perseguida, os seus doutores poderão se dedicar mais ao estudo, poderão se dedicar mais à pregação, poderão se dedicar mais à especulação, a perscrutar os problemas teológicos, enfim. Outra coisa, a progressiva conversão do império trouxe cada vez mais gente inteligente para dentro da igreja. Homens formados nas doutrinas pagãs, na filosofia, nas escolas pagãs, como Santo Ambrósio, que, sendo extremamente cultos, entram nos quadros do clero e utilizam essa formação que receberam a serviço da igreja. Uma outra razão, é claro, como a igreja é inundada por gente mais culta, mais inteligente, os auditórios, as assembleias, os fiéis se tornam mais exigentes naquilo que lhes é ensinado. De modo que pregar em Roma, em Antioquia e em Alexandria no século IV não era a mesma coisa que pregar nas catacumbas. Agora tem gente muito exigente do ponto de vista intelectual. De algum modo, estes homens cultos que querem ser católicos devem ser atendidos nas suas expectativas de uma religião solidamente estruturada. E, por fim, uma maior familiaridade com os clássicos. Veja, havia uma reticência, principalmente na escola de Cartago, no século III, a respeito da literatura pagã, dos clássicos pagãos, dos filósofos pagãos, enfim. Agora que o paganismo está sendo desbaratado, há maior liberdade de se recorrer a autores clássicos. O que dá aos homens da igreja um maior arcabouço intelectual naquilo que eles vão ensinar e pregar. E escrever, principalmente. Não é? Mas vejam, todas essas razões históricas devem ser todas remetidas àquelas razões espirituais profundas. Deus suscitou esses homens, porque era necessário. E Deus suscitou esses homens porque a igreja detém a verdade. Logo, o ápice da inteligência se dá no âmbito da igreja. Sempre. Então, essa é a época áurea do período patrístico, do pensamento patrístico. De pensamento elevado, tanto filosófico quanto teológico, elegância de forma, universidade dos temas abordados e dos gêneros literários. Exegese, filosofia, dogmática, polêmica, liturgia, direito, moral, história, pregação, ascética, espiritualidade, tudo isso é abordado por estes santos padres. Tal grandeza se encontraria apenas nos séculos XII e XIII, que é o apogeu da escolástica. Infelizmente, não infelizmente, mas as obras dos santos padres dos séculos IV e V, elas são muito grandes, elas são muito amplas. A abrangência é imensa. Então eu não poderei fazer aqui, por exemplo, São Justino escreveu
sobraram dele 3 livros, de Santo Irineu 2, enfim. Destes homens do século IV, sobraram dezenas de cada. E eles escreveram de tudo. Então, infelizmente, não dá aqui para a gente mergulhar no pensamento doutrinário de cada um deles, a não ser muito superficialmente, mas é necessário que a gente os conheça e os busque, certo? Esses grandes padres e doutores do século IV. Bom, em primeiro lugar, brilhando acima de todos os outros, principalmente pela importância histórica que ele desempenhou no século IV, está o grande Santo Atanásio. Santo Atanásio, o mais velho de todos esses santos padres que nós veremos, nasceu em 296 e morreu em 373, com quase 80 anos. Ele foi aquele grande bispo de Alexandria, foi bispo de Alexandria durante 46 anos, de 326 até 373, que foi o grande combatente da heresia ariana, tendo sido exilado 5 vezes, né, durante esses 5 exílios, que somaram 16 anos. Ele fez viagens imensas durante esses exílios. Ele viajou desde o seu Egito até o que hoje corresponde à Palestina, à Síria, à Turquia, à Grécia, à Itália, à França, até a Alemanha atual ele alcançou nas suas viagens, das suas muitas viagens, sobretudo nos seus exílios. Mas Santo Atanásio, além de um grande combatente da fé, perseguido pelos hereges, foi um grande padre da igreja. E eu gostaria de ressaltar 2 obras da juventude dele. Claro que a maior parte das obras de Atanásio, 90% delas, 95% delas, estão no contexto da crise ariana. Ele escreve, sobretudo, para refutar os muitos erros, para defender os fiéis, para exortar os fiéis a se manterem firmes na fé. Mas há 2 obras dele que antecedem a própria crise ariana, que ele escreveu lá pelos seus 23 anos, ou seja, antes do arianismo estourar. Antes do arianismo estourar, que são talvez as obras mais fundamentais dele e que exerceriam uma influência bem profunda à posteridade. Essas 2 e uma terceira. Aliás, 4 obras dele, vamos falar primeiro de 2. Em primeiro lugar, essas 2 que são um complemento uma da outra, que é contra os pagãos e sobre a encarnação do verbo. Contra os pagãos, Santo Atanásio, ele ataca o paganismo, para tirar as pessoas do paganismo. E ele mostra como que se alcança o conhecimento do Deus verdadeiro. E ele diz, a partir da nossa própria alma, nós, tendo alma racional, nós podemos alcançar o conhecimento do Deus verdadeiro, concluindo que ele é apenas um, a alma é capaz de concluir isso, e através da contemplação da natureza. Muito parecido com o que Santo Agostinho faria, e provavelmente Santo Agostinho extraiu isso dele. O itinerário da mente para Deus, aqueles 3 passos de Santo Agostinho. Olhe para ti mesmo. Perdão. Interrogue o mundo, interrogue a si mesmo e transcenda a si mesmo. É muito parecido com o que Santo Atanásio diz. Veja, aqui ele não está falando do âmbito da revelação, não é que ele está falando que a gente pode chegar a Deus, a graça, através da razão, não. Ele diz, do ponto de vista racional apenas, nós podemos concluir que Deus é um só, e não os muitos que eram cultuados. E ele conclui esse primeiro livro mostrando que é o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, aquele pelo qual todas as coisas foram feitas, e é aquele que sustenta no ser todas as coisas, para que tudo que existe continua existindo. Agora, na segunda obra, que complementa essa é uma refutação do paganismo e uma apresentação da verdade,
da verdade a respeito de Deus, recorrendo apenas à razão natural. Agora, a segunda obra já é uma obra mais positiva, no sentido de apresentar o que é a fé cristã a partir do seu dogma, não é? Fundamental, de um dos seus dogmas fundamentais, que é a encarnação do Verbo. E Santo Atanásio mostra que aquele Verbo que nos criou, que nos sustenta no ser, se fez carne e nos redimiu. E responde os argumentos dos judeus, os argumentos dos pagãos, dos filósofos, enfim. Isso será extremamente importante para Santo Agostinho. A doutrina da redenção. O que Santo Agostinho diz a respeito da redenção, que é o pensamento cristão, né? Claro, católico, ele extraiu muito provavelmente a forma como ele coloca muito de Santo Atanásio, né? Essas obras de Santo Atanásio são referenciais para a busca da razão natural por Deus, e Deus que vem até nós e se revela através do seu verbo, que nos devolve, né, Santo Atanásio diz, o dom da incorruptibilidade, da imortalidade, nos devolve, nos dá a vida na graça, a vida eterna, nos restaura em nós a semelhança de Deus, enfim. E uma outra obra fundamental dele, do ponto de vista teológico principalmente, são os discursos contra os arianos, que são uma exposição, a primeira exposição sólida, coesa e bem estruturada a respeito da doutrina católica da Trindade. Refutando as alegações arianas e defendendo o credo de Nicéia, que os arianos atacavam. Mas Santo Atanásio escreveu muito mais. Muito mais. Santo Atanásio escreveu outras obras apologéticas contra os arianos, mas também obras exegéticas, comentários aos Salmos, comentários a outros livros do Antigo Testamento, obras histórico-apologéticas, né, graças às quais nós conhecemos a crise ariana, a história dos arianos, a apologia a Constâncio, a apologia de Sofuga, a defesa dos decretos do Concílio de Nicéia, e tantas outras. A Carta Serapião, que é uma narrativa da morte do heregiário, enfim. E escreveu obras de espiritualidade, como o Tratado sobre a Virgindade, o Tratado A Vida de Santa Sincletique e, é claro, A Vida de Santo Antão, que foi um monge do deserto, pai de todos os monges, que Santo Atanásio conviveu, conheceu, era seu amigo durante muitos anos, muitas décadas, e que ele registrou e escreveu, e que foi, talvez é o texto dele mais lido ao longo da história, foi escrito para os ocidentais, né? Foi escrito provavelmente, foi traduzido logo para o latim, e do lado do contra os pagãos, sobre a encarnação do Verbo, e do lado dos discursos contra os arianos, né, a vida de Santo Antão, sem dúvida, são as obras mais importantes deste grande padre e doutor da Igreja, que é Santo Atanásio. Ele abre, né, esse século de ouro da patrística, que é o século IV. Mas eu gostaria de fazer uma menção honrosa a um outro padre da Igreja, que não é santo, que viveu na época de Santo Atanásio e que foi inimigo de Santo Atanásio, que é Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia foi muito importante por várias obras que ele escreveu, mas sobretudo pela sua história eclesiástica, que vocês muitos devem conhecer, né? Narrativa histórica, muito do que a gente conhece sobre a Igreja Antiga é graças à história eclesiástica de Eusébio. Ele escreveu sobre os séculos I, II, III, início do IV, assim, é uma obra fundamental para compreender a Igreja Antiga. Infelizmente, as suas intervenções políticas e religiosas na prática foram ruins. Ele aderiu ao partido eusebiano, que era o partido inimigo de Santo Atanásio, enfim. Mas é necessário considerar Eusébio, sobretudo por esta obra dele, que é fundamental, que é a História Eclesiástica, a primeira obra, de fato, de história da Igreja, como um dos padres do século IV, que devem, né, ser lembrados. Pois bem, nós temos Santo Atanásio, agora voltando a Santo Atanásio, nós temos Santo Atanásio no Oriente, combatendo heresia, escrevendo contra a heresia, defendendo a fé de Nicéia, e nós temos no Ocidente, ao mesmo tempo, Santo Hilário de Poitiers, conhecido, Santo Hilário, que nasceu em 300 e morreu em 368, ou seja, ele era pouco mais novo que Santo Atanásio e morreu pouco antes dele.
Santo Hilário ficou conhecido como o Atanásio do Ocidente, ou como o martelo dos arianos. Ele ele nasceu no paganismo, ele se converteu adulto. Quando ele se converteu, ele foi ordenado bispo de Poitiers, né, no começo da década de 350, e por causa da defesa da fé contra os arianos que ele fazia no Ocidente, ele foi exilado pelo imperador ariano Constâncio para a Frígia, lá para a Ásia Menor, longe da Gália dele, né, a França atual. Só para quem não sabe, tem falado o tempo todo aqui de arianos, o arianismo era uma heresia que negava a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Enfim. E Santo Hilário, além dos combates que ele fez pela fé, do ponto de vista ativo, ele também escreveu muito pela fé. Ele escreveu, talvez a obra mais importante dele seja o Tratado sobre a Santíssima Trindade. O Tratado sobre a Trindade. Que ao lado dos discursos contra os arianos de Santo Atanásio, está entre as primeiras exposições católicas a respeito da Trindade. E ele escreveu outras obras, né, muitas obras exegéticas, como comentando o Evangelho de São Marcos, comentários aos Salmos, comentando o livro de Jó. Ele escreveu muitas apologias, né, aos imperadores arianos, defendendo a fé contra os hereges, e escreveu obras históricas também. Muitos acontecimentos do século IV nos chegou graças a Santo Hilário. Então nós temos, dentre os grandes combatentes da crise do arianismo nas décadas de 350 e 360, nós temos Santo Atanásio no Oriente e Santo Hilário no Ocidente. Santo Atanásio, um padre grego, Santo Hilário, um padre latino. Vamos continuar a análise dos padres latinos e depois nós voltamos aos gregos. Dentre os latinos, eu gostaria de comentar mais dois destes grandes do século IV. Um deles é o inigualável Santo Ambrósio. Santo Ambrósio nasceu entre 337 e 339 e morreu em 397. Ele era de uma família patrícia, senatorial de Roma, uma família cristã, mas ele não era batizado, não foi batizado. A irmã dele, inclusive, recebeu o véu, né, de religiosa, de virgem, do Papa Libério. Enfim, era um homem cuja família era muito religiosa. Ele tinha uma tia que havia sido mártir no tempo de Diocleciano, enfim. Pois bem. E ele seguiu carreira pública. Ele foi galgando muitos cargos públicos. Era um homem muito correto, muito honesto, etc. E capacitado também. E foi seguindo uma carreira pública até ser nomeado governador em Milão, no norte da Itália. E em 374, se não me engano, quando a sede de Milão ficou vaga e como estava havendo uma disputa entre católicos e arianos, tentaram escolher um candidato neutro, o governador Ambrósio. Ele protestou que não era nem batizado e não era nem padre, obviamente. Aí eles falaram, não importa. Ele aceitou, né? Ele foi batizado, foi feito diácono, padre e bispo de Milão. Os arianos esperavam que encontrariam nele alguém neutro. Ao contrário. Ao se tornar bispo, ele abraçou a fé católica imediatamente e lançou-se ao combate contra os hereges. Ele dizia, né, que... Claro, ele foi feito bispo nessas condições. Então, ele disse, eu tive que ensinar a fé antes de aprendê-la. Mas aprendeu. Ele abraçou a sua tarefa episcopal de tal modo que se debruçou sobre as Sagradas Escrituras e quase que as Sagradas Escrituras se tornaram um modo pelo qual ele pensava. De tanto que ele estudou, de tanto que ele assimilou, né? Ele era um homem muito culto, muito familiarizado com
escritores antigos gregos e latinos, principalmente Cícero. Ele cita Cícero nas suas obras, mas ele sempre permaneceu no espírito latino, né? Político, prático, mas dado não muito propenso à alta especulação. Mas isso não impediu que ele fosse um grande doutor e padre da igreja. A respeito do episcopado dele, que engloba todas as possibilidades possíveis de como que um bispo deve ser, ele teve que lidar com questões políticas muito complexas. Por quê? A sede do Império Romano no Ocidente era Milão, ou seja, ele era bispo da capital imperial. E ele enfrentava as autoridades imperiais, porque ele exercia um poder espiritual e as autoridades imperiais exerciam um poder temporal que deveria ser orientado pela lei divina. Então ele enfrentava os imperadores. Né? O imperador Teodósio, ele escreveu assim: em matéria de fé, cabe aos bispos julgar os imperadores cristãos, e não aos imperadores julgar os bispos. Se os reis cometem alguma falta, não devem os bispos deixar de corrigi-los com justas censuras. O imperador está na igreja, não acima dela. E ele fez, efetivamente. Muitos devem conhecer o episódio do massacre de Tessalônica, em 390. O imperador Teodósio, que era católico, no ímpeto de fúria, mandou matar 7.000 pessoas que tinham provocado uma revolta. Ambrósio tinha avisado ele antes: não faça isso. Ele fez, Santo Ambrósio excomungou o imperador, proibiu que o imperador entrasse na Catedral de Milão, o imperador Teodósio entrasse na Catedral de Milão, até que fizesse a devida penitência. E o imperador se curvou e fez. Ou seja, era um homem, né, que vivia de fato, entendia de fato o que era ser bispo. Né? E Santo Ambrósio, nos seus escritos e nos seus atos, ele coloca o poder político de fato sob a tutela do poder eclesiástico naquilo que deve estar submisso. Ele mostra. Santo Ambrósio defende isso no seu De Officiis Ministrorum, que todo poder político, que todas as instituições políticas só se justificam quando empregadas para os desígnios divinos. É a doutrina da realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo e a doutrina dos dois gládios, que será tão, né, difundida na igreja na Idade Média, que é uma doutrina tradicional, antiga, que remonta aos santos padres. O poder político deve se ordenar ao poder espiritual. Né? E nesse livro que eu citei, no De Officiis Ministrorum, ele faz a primeira síntese moral do Ocidente, mostrando como uma sociedade cristã deve se comportar em todos os aspectos sociais, na política, no trabalho, na família, no casamento, né? E mostrando ali qual é quais são as obrigações políticas e religiosas do Estado. E com isso ele lança uma luz. Santo Agostinho vai beber muito disso na Cidade de Deus. Ele lança uma luz do que é a cristandade medieval. Não é? E Santo Ambrósio escreveu, além disso tudo, ele escreveu muito. Ele escreveu obras exegéticas, né, comentando uma exposição do Evangelho de São Lucas, 6 livros sobre o Hexameron, os 7 dias da criação, ou 6 dias da criação, 7, né? Vários tratados sobre variados temas, não é? Sobre o paraíso, sobre Caim e Abel, sobre a Arca de Noé, sobre Abraão. Sobraram dele uma série de homilias sobre Isaac, sobre Jacó e a vida feliz, sobre as bênçãos dos patriarcas, sobre Elias e o jejum, sobre Tobias, sobre Jó e Davi, uma multidão de comentários aos salmos, né, incontáveis. Ele escreveu obras ascéticas, vários opúsculos sobre a boa morte, sobre a fuga do mundo. Ele escreveu 5 obras sobre as virgens, nas quais, inclusive, ele declara a sua crença na virgindade perpétua de Nossa Senhora. E escreveu também obras de dogma. O Tratado da Fé, em 5 livros, que é sobre a Santíssima Trindade. O Tratado sobre o Espírito Santo, em 3 livros. Da Encarnação do Senhor,
escreveu contra os arianos, a Exposição da Fé e tantos outros livros. Né? Um tratado sobre os mistérios, que é sobre os sacramentos, enfim. E ele foi um pregador incansável. Né? Santo Ambrósio pregava. Ele, pelas múltiplas funções que ele tinha, ele não tinha tempo de preparar os seus discursos. Ele pregava no improviso. E a capacidade dele era impressionante, tanto é que foram seus sermões que levaram Santo Agostinho a se converter. E ele é sempre, em muitos lugares ele é representado com uma casa de abelha. Por quê? Porque se dizia que as palavras dele eram melífluas, doces como mel. Né? Sobraram 91 das suas cartas, né? Ele escrevia sobre tudo, todos os problemas da época no qual ele tinha que se envolver, desde questões estritamente religiosas até questões políticas e de administração, que infelizmente o bispo era chamado a resolver naquela época. 91 cartas dele maravilhosas sobraram, fora os hinos litúrgicos que ele compôs, e por isso ele é conhecido como o pai do hino litúrgico. Ele morreu em 397, depois de um episcopado de mais de 20 anos, integralmente dedicado à Igreja e à fé. Então, depois de Santo Hilário e Santo Ambrósio, dentre os padres latinos do século IV, nós não podemos deixar de lado São Jerônimo, que nasceu em 347 e morreu em 421, se não me engano. Perdão, 420. 420 que ele morreu. São Jerônimo não é um homem de ação. Ele não é como Santo Ambrósio, não é como São João Crisóstomo, como nós veremos, é um intelectual. Sem dúvida, ele está aqui conosco, não é? Ele é o mais intelectual dos padres da Igreja. Ele sempre, desde pequeno, ele nasceu em Stridon, na Dalmácia, ou Ilíria, atual Croácia, no Império Romano também, óbvio. E ele se dedicou, desde a mais tenra infância, a conhecer a verdade, a buscar a verdade. Ele se converteu, depois passou muito tempo vivendo como eremita na Cese. Ele foi para o Oriente, ele viveu fazendo muita penitência, muita Cese, oração, estudando hebraico e melhorando o seu grego, até que ele foi para Roma e foi nomeado secretário pelo Papa São Damaso I, que o encarregou, pela sua vasta cultura, de traduzir a Bíblia do hebraico e do grego para o latim, obra que deu à luz a Vulgata de São Jerônimo, a referência adotada pelo Concílio de Trento, né, de Bíblia católica. Pois bem, depois ele não terminou a Vulgata na época do Papa São Damaso. São Damaso morreu, ele voltou para Belém, ele foi para Belém e se instalou em Belém e formou uma espécie de mosteiro, e lá viveu mais de 35 anos, né, rodeado de livros em todas as línguas, com o seu leãozinho de estimação, estudando, traduzindo, fazendo exegese e escrevendo. E escreveu muito, além da Vulgata. Não é? Certa vez, é verdade, Jesus apareceu para ele, falando que ele era mais discípulo de Cícero, Jerônimo, era mais discípulo de Cícero do que de Jesus. Por quê? Porque ele encontrava prazer demais na pena. E escrevia mais por prazer do que por interesses apologéticos, de defesa da fé, de propagação da fé. Depois disso, ele se reordenou e colocou toda a sua obra intelectual de fato a serviço da Igreja. De fato a serviço da Igreja. E escreveu muito, como eu falei, né? Ele escreveu centenas de livros, muitos comentários bíblicos. Claro, ele traduziu a Bíblia toda. Inclusive, vários livros do Antigo Testamento, aqueles menores, como Esther, Tobias, ele traduziu em uma noite, um dia, enfim. E ele também escreveu vastos comentários, né, sobre os livros que ele traduziu, escreveu obras dogmáticas, obras históricas, né, uma das mais conhecidas de Viris Illustribus, dos homens ilustres, né, comentando
cento e poucos, a vida de cento e poucos grandes homens importantes da igreja desde o começo. E escreveu também obras polêmicas, né? São Jerônimo era um homem severo. Detectava uma heresia de Joviniano, heresia de Pelágio. Tem ainda arianos. Escrevia e destruía os hereges. Dos 8 grandes padres da igreja, dos 8 grandes doutores da igreja, ele é o único que não foi bispo, né? Ele era padre apenas. E, sem dúvida, como eu falei, foi o mais intelectual dos padres da igreja. Então, a gente viu estes grandes padres latinos do século IV. Tem outros também, mas temos que nos fiar neles. Santo Hilário de Poitiers, Santo Ambrósio de Milão, São Jerônimo e amanhã Santo Agostinho, que é o maior de todos. E agora vamos para os grandes padres do século IV gregos. Começamos por Santo Atanásio e, claro, temos que falar de São João Crisóstomo, que nasceu em 347 e morreu em 407. Vejam, São João Crisóstomo, ele parece, de fato, uma alma de eleição. Diferentemente de São Jerônimo, São João Crisóstomo não é um escritor. Ele escreveu, mas é, antes de tudo, um pregador, um orador. Ele foi criado santamente pela sua mãe, Aretusa, que enviou cedo, era de uma família rica, e não se casou de novo para poder dar ao filho uma boa educação, para dedicar-se integralmente à dedicação do seu filho João. Ele não foi batizado bebê, e ele reclamou disso mais tarde. Ele reclamou, né? O batismo tinha que ser quando eu era bebê. Ele aceitou o batismo apenas aos 20 anos. Quando a mãe dele morreu, quando ele tinha 25 anos, ele deixou a casa materna e foi viver como eremita no deserto, em Antioquia, né? Não sei se eu falei que ele nasceu em Antioquia, vivia em Antioquia, na Síria. E ele passou 6 anos lá como eremita, mas a saúde dele era frágil, ele não podia, né, viver muito tempo nos jejuns ali, né? E ele voltou para Antioquia e foi ordenado diácono pelo bispo São Flaviano. E São Flaviano o ordenou diácono e viu nele uma capacidade oratória muito grande e o tornou o principal orador, pregador da cidade. A fama dele se espalhou tanto, né? Nos séculos futuros ele seria chamado João Boca de Ouro, né? Crisóstomo, Crisos, em grego, ouro. Tomos, boca, né? João Boca de Ouro. Ele começou a ficar famoso em todo o Oriente Romano, até que o obrigaram a aceitar ser arcebispo ou patriarca de Constantinopla, a capital imperial. Ele tinha se tornado, por causa dos seus sermões, quase que uma celebridade na igreja, né? Ele tinha aceitado já o sacerdócio, não apenas o diaconato, depois se tornou padre. Multidões iam a ele, multidões iam até ele e ele acabou sendo nomeado arcebispo de Constantinopla. Por que fizeram isso? Primeiro, porque ele era uma celebridade. Segundo, porque a corte imperial pensava que controlaria João Crisóstomo, o bispo João. Porque ele era um pregador, um monge, né, que vivia ali como monge, então ele não causaria problemas. Só que foi justamente o contrário. Ele se recusava a participar de festas e banquetes dos nobres,
ele denunciava publicamente a má vida dos ricos, inclusive, não apenas dos ricos, a má vida de qualquer pessoa que vivia mal. Até da imperatriz. Até da imperatriz. E escreveu um tratado chamado Tratado sobre a Riqueza e a Pobreza. Aqui quero dar uma pausa para fazer um comentário sobre esse tratado. Prestem atenção. Recentemente, este livro de São João Crisóstomo está sendo publicado com a apresentação ou prefácio de, não sei exatamente, de Leonardo Boff e de Padre Júlio Lancelotti. São João Crisóstomo, uma obra de São João Crisóstomo, sendo instrumentalizada por Júlio Lancelotti e Leonardo Boff, como se São João Crisóstomo fosse da teologia da libertação. Só que eles se esquecem, deveria lembrá-los, que num tratado sobre o sacerdócio, São João Crisóstomo fala o seguinte: o caminho para o inferno está pavimentado com ossos de padres e monges. E os crânios dos bispos são postes que iluminam o caminho. Essa parte de São João Crisóstomo, esses senhores não leram. Existe uma outra citação dele que diz assim: falando daqueles que deturpam as palavras de Cristo, não julgueis, né? Ele diz assim: não julgueis, dizem os ímpios. Eu, porém, vos digo, se em público ouves alguém blasfemar contra Deus, repreende-o com veemência. Se necessário, dá-lhe uma bofetada e santifica tua mão com a pancada. Se por isso morreres, grande será a tua recompensa no céu. Se alguém blasfema, se alguém professa uma heresia, claro que nós não devemos fazer isso a troco de nada, não é? Mas isso serve para mostrar que São João Crisóstomo era um homem preocupado com a salvação das almas. É para isso que este homem viveu. Inclusive, ele escreveu um tratado sobre a castidade. E muitas obras polêmicas combatendo os hereges, os pagãos, os judeus, todos os inimigos da igreja. Dos seus sermões e homilias, que sobraram centenas. Existem tomos de homilias de São João Crisóstomo. Né? Qual é o objetivo em cada linha deste homem? É levar para o céu, de fazer as pessoas quererem o céu, viverem para o céu e não nas coisas deste mundo. Pois bem. E fora os seus sermões, esses, né, que são o grosso da obra dele, ele escreveu também um livro sobre a educação das crianças e um tratado sobre a vida monástica. Por causa dos problemas que ele causava com os poderosos em Constantinopla, ele foi exilado 2 vezes. Na primeira, depois ele foi chamado de volta. Na segunda, ele inclusive apelou ao Papa Inocêncio I, Santo Inocêncio I, mas acabou que depois ele foi exilado de novo, porque continuou causando problemas à imperatriz, porque ela vivia uma má vida, e morreu no exílio, né, em 407. Pois bem. Entre ainda os padres gregos, nós temos que mencionar outros 3, né, que também se destacam. Os chamados padres capadócios. Vou aqui fazer uma citação, que são 3. São Basílio Magno, São Gregório Nazianzeno e São Gregório de Nissa. Fazer aqui uma citação do padre Insuelas, no seu curso de patrologia. Ele diz assim: a Capadócia porque eles viviam na Capadócia, uma região da Ásia Menor, atual Turquia. Vivendo na mesma época e na mesma região,
e convivendo de perto uns com os outros, os três grandes capadócios construíram a maior floração literária da Ásia Menor no século IV. São três sábios e três santos, que, possuindo qualidades pessoais muito valiosas e muito diferentes, se complementaram, se completaram uns aos outros, por tal forma que escreveram na igreja, que serviram com grande dedicação, uma influência maravilhosa. Como viveram no século IV, que é a época da heresia ariana, macedoniana e tal, foram três grandes lutadores contra os erros desse tempo, em especial contra o arianismo, defendendo com grande coragem a fé de Niceia e Constantinopla, os dois concílios ecumênicos do século IV. São Basílio é o mais completo de todos. É como o centro em volta do qual se movem os outros dois. São Basílio e São Gregório de Nazianzo receberam uma boa formação filosófica e clássica. E por isso mesmo, juntamente com São Gregório de Nissa, que é o mais filósofo dos três, ficaram conhecidos como os padres mais filósofos do século IV, procurando, quanto possível, harmonizar os dogmas da fé com os dados da sã razão. Eles se complementam. Veja, São Basílio é o braço que age. São Gregório de Nazianzo é a boca que fala. São Gregório de Nissa é a cabeça que pensa. São Basílio é o homem de ação. São Gregório de Nazianzo é o pregador, o orador. São Gregório de Nissa é o filósofo. Então eles se complementam. Comecemos por São Basílio. O que nós podemos dizer de São Basílio, além de que Santo Atanásio, antes de morrer, via nele o seu grande sucessor no combate à heresia? Ele foi bispo de Cesareia, na Capadócia, de 370 até sua morte em 379. Ele foi, antes de tudo, um monge. Ele viveu como monge durante certo tempo e criou na sua cidade, na sua diocese, uma série de mosteiros e escreveu uma regra para os seus monges, a regra basiliana. E essa regra basiliana teria uma importância fundamental na história da igreja. E elevado, sendo bispo, ele escreveu muito. Escreveu um tratado contra Eunômio, que era um ariano, um tratado sobre o Espírito Santo contra a heresia macedoniana, que negava a divindade do Espírito Santo, e também escreveu principalmente obras morais, porque ele era um pastor de almas, é um bispo, é um homem de ação. Ele escreveu do juízo de Deus, da fé, os Moralia, que são 80 regras de vida para os fiéis e também para os sacerdotes, as regras grandes, que são perguntas morais, que são um texto de teologia moral, na forma de perguntas e respostas, 35 capítulos disso. As regras breves, também em forma de perguntas e respostas, só que perguntas menores, 343 perguntas, e resolvendo casos de consciência, questões relacionadas à vida religiosa, etc. E também sobreviveram muitíssimas das suas cartas, dentre as quais se destaca a famosa Carta aos Jovens sobre a utilidade da literatura pagã. E como eu prometi ontem, eu vou fazer um breve comentário a respeito dessa carta de São Basílio, que é muito lida, foi publicada aqui no Brasil pela Eclésia e tal, e muita gente utiliza, gosta dela, porque aparentemente ele fala da necessidade de ler clássicos pagãos e literatura. Bom, vamos entender um pouquinho dessa breve carta e por que ele escreveu e o que ele queria com ela. Bom, quando a igreja se tornou a religião, quando a igreja cristianizou o império, não deixaram de existir escolas estatais. E os cristãos eram, para ter uma formação, tinham que estudar em escolas com pagãos, no qual eram ensinadas as obras literárias pagãs, etc.
E 2 sobrinhos de São Basílio foram para uma escola dessas, né? E ele escreveu essa pequena carta para os seus 2 sobrinhos com o objetivo de orientá-los a respeito de como se comportar ante tal situação. Porque havia um perigo. Ele reconhece o perigo da literatura clássica. Em primeiro lugar, a mitologia pagã. Em segundo lugar, o caráter de muitas dessas obras que levam à lascívia, que levam à imoralidade, que levam a uma vida leviana. São Basílio escreve essa carta não é para mandá-los ler literatura pagã. É para falar que, mesmo na literatura pagã, é possível extrair algum valor, mas com cuidado. Com cuidado. Qual é a solução que São Basílio apresenta? Qual é a solução? A solução é discernir o que há de bom e o que há de mal nesses livros e não ler os livros maus. Mas como nós discerniremos? Através de 2 regras. São Basílio aponta 2 regras. Por isso que essa carta aos jovens é antes uma carta sobre a finalidade do ser humano do que uma carta sobre a literatura pagã. Porque ele diz o seguinte: nós temos que ter muito em mente que o fim do ser humano é o céu. E que nós devemos buscar o céu. E que essa terra, nós devemos nos desapegar dos bens dessa terra, utilizar os bens que nós temos para chegarmos ao céu e nunca como um empecilho para que cheguemos ao céu. Então nós temos que ter consciência da imortalidade da nossa alma e orientar a nossa vida conforme esse caráter imortal da nossa alma que nos conduzirá ao céu ou ao inferno. Essa é a primeira regra, ter isso em mente. E em segundo lugar, como decorrência da primeira, buscar exemplos de virtude. Buscar exemplos de coisas que nos ajudarão a nos preparar para a vida eterna. E ele fala que dentre as obras clássicas existem exemplos bons de virtudes humanas que nos podem ajudar a formar para a vida eterna. Ou seja, não é ler tudo indiscriminadamente para... isso faz parte da literatura universal para eu me formar intelectualmente, para eu formar meu imaginário, eu tenho que ler esse livro que faz mal. Não. É ler de acordo com um objetivo que é nos conduzir ao céu. Ou seja, ele não joga fora a literatura pagã, ele mostra: atente para o que você lê. Estude aquilo que te ajudará ou que não te prejudicará para levar ao céu. Certo? Essa é a regra que ele aponta, né? Então, essa carta aos jovens sobre a utilidade da literatura pagã não é um tratado sobre a vida intelectual. É um tratado sobre vida intelectual cristã, de como usar o nosso intelecto e os nossos estudos para buscar, no caso da literatura, para buscar a Deus. Não é? Então, é a luz do nosso fim, que é o céu, que nós devemos discernir de São Basílio aquilo que é bom e aquilo que é ruim para nós lermos. Ok? Então, dos três padres capadócios, São Basílio é o primeiro. O segundo é o seu amigo São Gregório Nazianzeno, que é antes um pregador do que um homem de ação, enfim, como São Basílio. Ele foi bispo. Ele foi quase que obrigado a ser bispo de Constantinopla, renunciou e depois foi ser bispo de uma cidadezinha menor, que é Nazianzeno. E ele não deixou obras, se não me engano, ele não deixou tratados, né? A obra dele se restringe a discursos, poemas, sermões e cartas.
Mas São Gregório Nazianzeno era um homem de uma profundidade espiritual impressionante. Claro, todos eles são santos, mas é impressionante como em cada linha dele existe se extrai uma seiva espiritual pouco encontrada em escritos de qualquer outro santo. Né? Ele escreveu uma autobiografia, que é uma obra interessante, inclusive. É um dos únicos tratados assim que ele escreveu. O mais são, sem dúvida, discursos que sobreviveram dele, escritos, sermões e cartas. E por fim nós temos São Gregório de Nissa, bispo de Nissa e irmão de São Basílio. Certo? Ele era irmão de São Basílio e, como eu falei, é o mais filósofo dos três. Ele foi bispo, mas é, antes de tudo, um estudioso, um homem especulativo, e escreveu demais. São Gregório de Nissa escreveu demais. Ele escreveu obras dogmáticas, né, contra Eunômio, que tinha 12 a 13 livros, Eunômio era um ariano radical. 2 livros contra Apolinário. Apolinário era um outro herege, que negava a existência de alma humana em Jesus, contra os pneumatômicos, ou seja, contra os macedonianos que defendiam que diziam que o Espírito Santo não é Deus. 4 composições contra a Trindade, a Grande Catequese, o Tratado da Alma e da Ressurreição, o Tratado Eilério, enfim, são escritos dogmáticos e apologéticos. E escreveu também obras de interpretação da Bíblia, obras exegéticas. O Tratado sobre a Formação do Homem, a explicação apologética do Hexameron, dos 6 dias da criação, sobre a vida de Moisés, sobre a divisão dos Salmos e escritos ascéticos, como o Tratado da Virgindade e a vida de Santa Macrina, sua irmã, e vários outros escritos sobre a vida cristã. Essas são algumas das obras que eles escreveram e algumas das que sobreviveram. Né? Então, quando a gente analisa a obra, a construção literária dos santos padres do século IV, tanto gregos quanto latinos, em volumes daria essa parede aqui inteira, se não mais. Isso porque nós ainda não falamos daqueles do século V e, sobretudo, do grande Santo Agostinho, que é o maior de todos e que está justamente na ponte entre o século IV e o século V. Certo? Agora eu vou responder algumas dúvidas. Coloque aí, por favor, meus amigos. Esse apogeu da patrística, a Zaraba perguntou, esse apogeu da patrística não teria sido necessidade da Igreja, através dos estudos, unificar sua luta contra diversas formas de heresia que assolavam o mundo naquela época? Sim, eu falei isso. A crise ariana, que foi a grande crise terrível do século IV, e as heresias nestoriana e monofisista no século seguinte, pelagiana também, joviniana, apolinarista, exigirá, né, da Igreja uma reação doutrinária muito sólida. Sim, então o combate às heresias foi fundamental. O Ademar perguntou, as obras nos seus originais estão sob posse da Igreja? Bom, depende, não é? São muita qual obra? Qual obra, né? Eu citei dezenas de obras, então não sei. Algumas não têm manuscritos originais, outras são apenas cópias posteriores, então... muitas, os originais estão no Oriente, estão em mosteiros gregos, em bibliotecas de toda a Europa, então não necessariamente, não. Cristiano perguntou, após a leitura de As Confissões, qual obra de Santo Agostinho ler primeiro? Obrigado. Olha, Cristiano, eu recomendo que antes de você enveredar pelo pensamento de Santo Agostinho, você, na aula de amanhã nós iremos falar dele, né? Mas você procure um bom manual que fale a respeito da vida dele, da obra dele. Porque Santo Agostinho, ele não há uma lista de obras de Santo Agostinho. Não é possível fazê-lo. Como vocês verão na aula de amanhã, é necessário um estudo, sobretudo dele, eu falei disso ontem, um estudo de patrologia antes de se debruçar sobre as obras dele, para você entender. Muitas vezes você entende
20% porque não leu algo explicando aquela obra antes. Então, leia antes um bom manual de patrologia. O Cristiano também perguntou, as traduções que temos no Brasil das obras patrísticas são confiáveis? O grande problema das traduções que nós temos no Brasil são sobretudo as introduções, as notas de rodapé, aquelas análises muitas vezes heréticas que fazem. Veja, tem uma editora protestante aí que publica livros da patrística, esqueci o nome dela. Não leia, de jeito nenhum. Ali eles deturpam claramente. Ali, assim, já vi casos absurdos, né? Trechos de Santo Inácio de Antioquia, lá do começo, que são católicos demais, eles traduzem de forma ao avesso, né? Então não leia. Agora, tem outras, né, que são católicas, ou aparentemente católicas, que infelizmente pecam muito em termos de introdução e notas e tal. Então, eu recomendo que, se você for ler, salte essas partes, tá? Vá direto para a obra e leia antes, como eu disse, um bom manual. Cristiano perguntou, seria correto afirmar que a filosofia platônica sustentou e perpassou todo o período patrístico até a redescoberta de Aristóteles? Platão, do ponto de vista filosófico, é a grande referência dos padres da igreja. Desde São Justino, Clemente, os padres do século IV, Santo Agostinho, é Platão. Né? Não apenas Platão, mas os neoplatônicos. Então, sim. Henrique perguntou, professor, já ouvi comentários que dizem que a crise ariana foi pior do que a crise atual da igreja. O senhor concorda com essa afirmação? Obrigado. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu, inclusive, estou escrevendo um livro a respeito disso e sairá em breve e nunca. A crise ariana foi muito grave, mas de jeito nenhum que ela se aproxima da gravidade da crise atual. Quem disse isso simplesmente está... Quem fala isso, na verdade, é quem quer jogar para baixo a crise atual. Agindo que a gente vive não está tão ruim. Não, meus amigos. A crise atual é muito pior do que a crise ariana, que foi gravíssima. O Luiz perguntou, Santo Ambrósio foi eleito bispo pelo povo. Essa investidura precisa ser aprovada pela hierarquia da igreja? Como acontecia à época? Sim. O que acontecia? Os bispos estavam reunidos. E o povo começou a gritar, Ambrósio bispo. Ambrósio bispo. Aí os bispos que iam elegê-lo concordaram. Certo? Então, eram os bispos que escolhiam, né? Só que o povo que o povo pediu. O Luiz, né, que eu sei quem é, Luiz Barreto, meu querido aluno, ele falou, a introdução do canto da liturgia começou com Santo Ambrósio? Não. O canto na liturgia existe desde sempre. Né? E Santo Ambrósio deu um ápice, foi o ápice no período patrístico do canto litúrgico. Então ele é pai do canto litúrgico não porque ele inventou, mas porque ele simbolizou uma grandiosidade, né, que não tinha sido atingida até então. Luiz também perguntou, o que São Jerônimo combatia na obra de Orígenes? Nossa, Luiz, essa é uma questão difícil, porque é difícil diferenciar o que é obra de Orígenes, essa é a última, é difícil diferenciar o que é obra de Orígenes e o que é obra dos origenistas. Muitos dos seus discípulos levaram o pensamento dele a muito além do que ele de fato pensava. Há erros no pensamento de Orígenes? Tanto é que ele foi condenado por concílios e por papas, por causa de erros. Né? Papas que diziam, se não me engano, São Gelásio I, existem obras de Orígenes que são boas, mas essas outras são inadmissíveis, como Tratado sobre os Princípios. Então eu não me lembro exatamente o que São Jerônimo combatia em Orígenes, mas eu tenho quase certeza que se trata justamente sobre a interpretação que ele faz, sobre a visão filosófica dele no Tratado sobre os Princípios. Mas também São Jerônimo, no seu grande rigor, muito provavelmente ele atacava Orígenes nas pessoas dos seus discípulos. Ou melhor dizendo, ele atacava os discípulos de Orígenes nele, em Orígenes. Talvez ele estivesse combatendo antes os origenistas do que Orígenes, mas exatamente eu realmente não me lembro. Bom, pessoal, então encerramos por aqui.
é vosso. Estejam aqui amanhã, espero que tenha sido boa a aula. Amanhã nós estudaremos Santo Agostinho, uma aula só para ele. E no último dia, repito, uma surpresa que será muito especial somente para os que estiverem aqui. Então vamos concluir com uma Ave Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Atanásio, Santo Hilário de Poitiers e todos os santos padres do século IV, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.